Peter Parker tava de bobeira, né, visitando uma exposição de um laboratório lá, uma aranha radioativa desce do teto, pousa no braço dele e larga aquela picada. O moleque ficou doente, foi parar no hospital, ficou com aquela casca dura, né, feia pra caramba, nada disso. Peter Parker ganhou poderes de aranha e virou herói. Isso que a gente conhece, essa origem que todo mundo conhece, perfeitinha, né? Origem perfeitinha do aranha, clássica. Todo mundo conhece. Ou será que não? Deu a louca na Marvel e acaba de ser o maior de todos os retcons na vida do Homem-Aranha. Você vai pirar. Atenção, mudou tudo, galera. A origem do Homem-Aranha sempre foi cósmica. E você vai entender o que realmente aconteceu naquela picada. Vamos lá. Inês Peter aqui, até mudando o cenário, né? Por pouco tempo, hein, galera? Aguenta aí. Já parou pra pensar por que o Peter Parker ganhou poderes animais e a maioria dos vilões dele também são baseados em animais? Conta comigo, só você parar pra pensar, conta comigo, ó. Abutre, escorpião, rino, camaleão, lagarto, octopus, gata negra. Pô, não é muita coincidência? Tudo bem que a gente também tem o Rei do Crime, tem o Electro, né? Tem o Homem-Aranha, e principalmente o Duende Verde. Mesmo assim, é muito vilão com poder de bicho na cola do Homem-Aranha. Estranho isso. Pelo menos é estranho, né? Ah, Peter, isso aí foi o Stan Lee, né? Querendo manter um tema. Claro que sim, eu sei certeza absoluta que foi isso, eu sei disso. Agora, o que pouca gente sabe é que essa coincidência toda também tem explicação dentro do universo Marvel. Isso quase ninguém sabe. Dentro daquela ficção do que foi inventado, do que rodeia o Homem-Aranha, existe um motivo para o Homem-Aranha atrair tanto inimigo animal. Essa explicação, inclusive, já foi dada antes, mas estava meio esquecido da galera. Agora a Marvel está prestes a dar um serviço completo. A origem real do Homem-Aranha tem nome, tem relação, inclusive, com o multiverso e um novo arqui-inimigo. Você ficou bolado, né? Porra, galera, tô muito afim de contar isso pra vocês. Vem comigo, vou te contar tudo. Mas não esquece, fique inscrito no canal. Sei que a maioria já tá, né? Mas eu sei que cada 10, 3 não estão. Então pode ser você um desses 3. E principalmente, me empurra mais pra frente do IBEST. Tá acabando. Dia 21 acaba. Não sei nem já é dia 21 não, né? Mas enfim, então já vai acabar dia 21. E aí eu vou saber se eu passei. Porra, galera, vocês estão... Vocês estão me pilhando muito. Bom, acabei de saber que hoje é dia 21, enfim. Então, acho que ainda dá tempo, né? Acaba hoje. Porra, galera, você que não votou, fiquei sabendo agora em último, no meio da gravação, o cara ali atrás falou, é hoje. Pô, então vai querer, você se solidarizar. Oh, beleza, vou fazer pelo Pedro. Obrigado de coração, eu já tô feliz demais. Só pelo fato de vocês já estão aqui comigo em qualquer momento, vocês estão sempre me acompanhando. Vamos junto, tô torcendo para que eu consiga chegar na próxima fase. Vamos lá. Bom, galera, pra gente entender que rolê é esse, a gente vai ter que dar uma volta no tempo. A gente vai viajar para 20 anos no passado, quando a Marvel contratou o escritor J. Michael Straczynski para ser roteirista da revista do Homem-Aranha, tá? O Straczynski, ele era um escritor conhecido de ficção científica que tinha trabalhado em vários projetos de séries e animações para TV. Ele é o criador, por exemplo, de Babylon 5, que eu gostei pra caramba. Se você não assistiu essa série, é maneiro demais. Então assim, quando a Marvel chamou um escritor de ficção científica para assumir o Homem-Aranha, é porque a editora queria mudanças. Senão mantinha só a galera dos quadrinhos mesmo. E o Straczynski entregou. O roteirista criou o conceito de totens cósmicos. Que é isso, Pê? Tá complicando? São entidades multiversais com poderes sobrenaturais baseadas em animais. Já viu onde é que isso vai dar, né? Certo? Exato. Peter Parker seria um avatar abençoado por um desses totens. Um totem de aranha. Ele não ganhou os poderes por acaso. Ele ganhou porque foi escolhido para ganhar. O Peter Parker e vários outros heróis, né, com poderes aracnídeos, poderes de aranha, estão ligados com a chamada Teia da Vida e do Destino, que é uma força que se espalha pelo multiverso. É tipo a força de aceleração do Flash, só que pra aranha, entende? E também é por isso que o Homem-Aranha tem tantos inimigos inspirados em outros bichos. Cada um desses vilões seria também uma manifestação de um totem rival, né? Cada totem tem sua rivalidade lá um com o outro, né? Um totem que deseja justamente a destruição das aranhas. Mas, Peter, por que eu nunca ouvi falar disso? Basicamente porque a Marvel meio que esconde esse retcon. É canônico, mas não é mencionado o tempo todo. Só que agora a editora resolveu escancarar mesmo e ir além. Por isso que eu tô trazendo pra vocês, pra mim isso realmente é algo, porra, uma bomba. Pra mim isso é, pô, botar um retcon num personagem desse. Até esse momento, o negócio tava meio escondido. É por isso que ninguém tá falando nisso. Não tá mais, agora não tá mais. A nova saga do Homem-Aranha tá mergulhando fundo justamente nessa teia aí, né? Trocadilhos à parte, nessa teia. A Marvel quer contar a origem disso tudo. Quem ou o que criou a Teia da Vida e do Destino? Qual é a função dos totens aranha e tudo mais? E eu vou até contar uma curiosidade pra vocês. Quando eu peguei essa revista nas bancas, jornal, e eu li essa revista pela primeira vez, foi há anos atrás. Porra, mais de 10 anos atrás, não sei, 15 anos talvez. Eu fiquei bem confuso na época. Então agora eu espero que explique, porque eu mesmo nunca considerei isso, mesmo sendo canônico. Eu até fiquei esperando, quando é que isso vai explicar
Quando é que vai explicar se isso era canônico ou não? E agora eu tô trazendo pra vocês uma coisa que eu mesmo fiquei surpreso. Nesse momento, uma grande ameaça está surgindo no tal do Aranha-Verso. Uma ameaça que quer destruir completamente essa estrutura dos animais, dos totens. Vários heróis com poderes do totem de aranha vão ter que se juntar outra vez para combater esse mesmo inimigo. A premissa é maneira demais. Assim, galera, no multiverso da Marvel, a gente sabe que existem diferentes versões de praticamente todo mundo, é multiverso. Existem infinitos Capitães Britânicos no multiverso, por exemplo, né? Eles são os guardiões das realidades. Existem vários Doutores Estranhos também, que nem a gente viu lá recentemente nos cinemas. Existem vários Hulks, vários Vingadores, etc. Tipo, pra tudo. Só que no caso do Homem-Aranha, todos eles estão conectados. Muitos deles nem são Peter Parker de outros universos, você sabe disso, né? A gente tem, por exemplo, a Spider-Gwen, a Annie May Parker, que é a filha do Peter e da Mary Jane, de outra realidade, inclusive. E por aí vai, são várias versões. Os aranhas são mais do que versões ou variantes, são pessoas diferentes escolhidas pelas mesmas forças cósmicas com uma função, proteger a teia da vida e do destino. Quem começa a desvendar esse mistério é justamente Annie May Parker. Ela atende pelo nome de Spider-Ling, né? E a missão dela é consertar falhas na teia da vida e do destino, a partir da Terra 001. Sim, senhoras e senhores, é a Terra número 1 do multiverso, o chamado Loom World. Há muito tempo atrás, o Loom World, essa Terra 001, era um aglomerado de reinos e de planetas conquistados por invasores, mas os aranhas derrotaram os vilões, devolveram os lugares para suas respectivas realidades e agora usam o Loom World, né, que é a Terra 001, como base de operações. A Annie May Parker, que é dessa Terra, ela descobre na teia da vida e do destino aquele que é o fio primordial, ou seja, o primeiro fio criado. Fio da teia, ok? Ele conta a história do surgimento de tudo isso. Annie May Parker encosta nesse fio primordial e tem uma visão de um passado muito distante. Deuses reunidos no Loom World antes mesmo da criação do Aranha-Verso. E entre os deuses, olha isso, a gente vê Khonshu, o deus da lua, pois é, Bastet, a deusa gato, Set, o deus serpente, e uma deusa inédita, tá? Essa deusa inédita é uma jovem com um símbolo que a gente conhece muito bem, um símbolo com as cores e a forma do Homem-Aranha. E o nome dessa jovem deusa é Nilf. Ela cria uma teia que vai representar os caminhos que os mortais podem tomar, cada indivíduo com sua própria linha, que pode seguir tanto para um lado quanto para o outro. A ideia da Nilf é que, mesmo assim, todas as linhas estão interligadas, todos os destinos estão conectados, como se todos nós fizéssemos parte de uma grande rede, uma grande teia. As aranhas seriam os únicos seres capazes de navegar entre essas teias, elas seriam responsáveis pela saúde dessa estrutura. É daí que vem os totens aranha e os homens aranha do multiverso. A forma, né, que a Nilf cria essas teias todas, esses fios, para a estrutura do multiverso é escolhida pelos outros deuses. Só que tem um problema aí. Shatra, a irmã da Nilf, estava criando uma colmeia gigante, ok? A ideia da Shatra é que todos os mortais deveriam fazer parte de um imenso coletivo, ok? Cada um em seu lugar. A ideia da Nilf, que é a deusa aranha, essa ideia ganha simpatia dos deuses e a Shatra sai aborrecida, sai bolada, né? E a gente sabe, quando um deus se aborrece, vai dar ruim, um deus contra outro. Dito e feito, Shatra se revolta. Ela é a deusa das vespas. Na natureza, algumas espécies de vespas injetam os seus ovos, né, no corpo de aranhas, consumindo as aranhas por dentro. É nojento, mas acontece, é realidade. Aqui na história, a gente entende que essa treta entre aranhas e vespas vem dos deuses. O plano da Shatra é contaminar a teia da vida e do destino, destruir por dentro, sabe, de dentro pra fora, e refazer o multiverso como uma grande colmeia. Ou seja, ela quer manter o plano dela, ela ficou bolada, não estava satisfeita com o que a Nilf quer fazer, com a aceitação da Nilf, e vai continuar com o plano dela. O plano da Shatra permaneceu adormecido por milhares e milhares de anos, estava em stand-by. Quando a Annie May Parker encostou no fio primordial, ela invocou Shatra do passado. A deusa das vespas infecta a moça e agora Spider-Link se torna uma das servas dela. O que isso tudo significa, Peter? Significa que Peter Parker não tem um momento de paz na vida dele, não é possível, né? Pô, além de ter que lidar com um problema de aluguel atrasado, né? Falta de dinheiro, Abutre, Rino, Escorpião, Doutor Octopus, sei lá, aquela gangue toda. Agora ele vai ser arrastado para uma guerra multiversal, vai ser maneiro. A origem dele é muito mais complicada do que ele imaginava. E essa ameaça primordial vai ficar na cola dele. Agora fica a questão, será que a Marvel vai querer levar isso pro cinema? Porque é canônico, galera, não tem nem o que discutir. No cinema tá uma origem, e foi a mesma origem dos quadrinhos por anos. Mas agora a origem mudou, e esse retcon também tem que acontecer no CM se a gente manter a canonicidade, né? Você ia gostar de ver esse lado da origem do Homem-Aranha, lá do Tom Holland, se descobrir que o Tom Holland também foi criado dessa forma? Ou será que é melhor deixar simples mesmo, né? Tipo uma aranha radiativa e pronto. Escreve nos comentários o que você acha.
Tá afim de levar esse retcon pro cinema ou não? Deixa como tá. E não esquece, último dia, se foi hoje no dia 21 esse vídeo, né? Então, por favor, vota na gente no IBEST, vai empurrar mais ainda. Você que não votou, é o último momento. Acaba agora, você não vai conseguir votar mais. E se você já votou, eu vou pedir a partir, acho que da semana que vem já, né? Porque começa a última fase. Então, muito obrigado. Se caso eu consiga eu chegar lá, eu vou pedir de novo pra vocês, por favor, porque a gente tá muito satisfeito com o que tá acontecendo até agora, porque vocês estão fazendo isso com a gente. Toca aqui agora, se inscreve no canal, porque a gente não para, não importa o momento, né? A gente sempre improvisa pra conversar com vocês. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente tá voltando pra um próximo vídeo em breve, né? Até a próxima. Fui!